sabia que existem micronações dentro do Reino Unido? Esses países ficam dentro das fronteiras britânicas, são reais e podem sim ser visitados desde que você avise previamente. Então vem conhecer essas repúblicas, esses reinos, esses impérios autoproclamados que não são reconhecidos pelo governo britânico. E o primeiro deles é o Principado de Sealand, que não é novidade para vocês se vocês acompanham o canal, porque eu já havia falado nesse vídeo aqui, ó, de 7 lugares de outro mundo que estão na Inglaterra. Essa micronação chamada Principado de Sealand fica em um forte na costa de Whitstable, na região de Kent, lá no sudeste da Inglaterra. A estrutura dele em si é o forte, que se chama H.M. Fortrose, ocupada pela família de Padroy Bates, esse cara aqui, que infelizmente ele já morreu. O Principado de Sealand foi descrito como o menor país do mundo, tem moeda própria, uma bandeira e também carimbo o passaporte quando você for lá. O Roy Bates declarou príncipe, né, ele já faleceu em 2011, e aí a sua esposa seria a princesa, e ainda temos hoje o príncipe regente, que seria o filho dele no caso. Contudo, ele não é um país reconhecido por nenhuma nação, nenhum outro país. E também é uma convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, que diz que uma estrutura artificial em qualquer lugar na água não ganha o status de ilha e não tem território marinho por conta própria. A segunda são as Ilhas Laguan, que fica lá em Portsmouth, na Inglaterra. Essas ilhas têm moeda, bandeira e fronteira e duque próprios. São basicamente 3 ilhas que estão localizadas dentro do lago Baffin. Essas ilhas não foram reclamadas pelos ingleses de acordo com um erro que houve na Lei de Terras de 1938, que simplesmente esqueceu de mencionar essas ilhas dentro do lago. Aí, um professor local chamado Louis Robert Harold Stephens, 4 nomes, isso aqui é muito raro aqui na Inglaterra, proclamou-se grão-duque das 3 ilhas e a chamou de Ilhas Laguan. No entanto, hoje ninguém mora nessas ilhas e você pode visitá-las se você, né, dar uma nadada lá ou alugar um barco. Austenasia, ou Império da Austenásia, digamos em português, é uma micronação localizada em uma residência na cidade de Carshalton, lá em Surrey, pertinho de Londres, logo abaixo de Londres. A Austenásia declarou a sua independência em setembro de 2008 por Jonathan Austin e o seu pai Terry. Esse pequeno país ainda tem outros 3 territórios dentro do Reino Unido, que seria um ao norte da ilha e 2 na capital britânica. Além disso, ele não possui uma saída para o mar, sendo que ele é totalmente circundado por território britânico, porque ele fica no meio, né, da Inglaterra. Essa micronação reivindica 3 cidades e 2 dependências da coroa. Seria Rythe, Zephyria e Glengrannock. Então essa Rythe, que seria a capital, e a Zephyria são 2 residências suburbanas no bairro de Sutton, em Londres, enquanto a Glengrannock consiste em 0,9 centímetros quadrados de terra nas Highlands da Escócia. Ou seja, é assim. O Império da Austenásia opera com uma monarquia constitucional, com o imperador como chefe de estado e um primeiro-ministro como chefe de governo, e eles até possuem uma embaixada no Paquistão. Falando em Paquistão, o próximo seria a República Popular do Podistão. É um país autodeclarado dentro da Irlanda do Norte, que fica próximo da cidade de Banbridge, e que a população local, né, chama de nosso pequeno país. E é basicamente constituída de 2 residências numa área rural. Em 2010, Simon Stewart criou leis, uma bandeira, o escritório de controle de fronteira de passaporte, no qual você pode carimbar o seu passaporte. Que vocês podem ver que as fronteiras, né, não tem tanta segurança assim e não está em boas condições. Uma das curiosidades é que é uma restrição de importação e exportação de alguns produtos, que inclusive é a proibição do vinho com cafeína chamada Buckfast, que não é uma bebida muito boa aqui não. A população do país era de 7 pessoas, no entanto o local está em reforma, então todos os podistanes, que seriam os residentes desse país, o Podistão, moram no exterior, que no caso é a Irlanda do Norte. Todos trabalham para a Indústria Nacional, que é uma empresa que vende ovos de galinha.
Bem, o governo local não está recebendo turistas atualmente, mas quem sabe no futuro próximo. O próximo é o Reino de Lovely, que foi criado de forma irônica durante um documentário da BBC de 2005 chamado Como Começar o Seu Próprio País, Como Criar o Seu Próprio País. O apartamento foi considerado país, fica próximo da estação de Miles End, em Londres. E o líder desse país se chama Danny Wallace, que criou a nação dentro do seu próprio apartamento na região de Bow. Ele ainda fez a tentativa de invasão da ilha de Eel Pie. Cara, cria um país e ainda quer fazer uma invasão em outro lugar. Aí ele também comentou sobre a criação do seu país com o Tony Blair, que na época era o primeiro-ministro do Reino Unido. O próximo é o Império de Adâmia, que seria uma micronação secreta e faz fronteira com o Yorkshire, né? A gente não sabe exatamente onde que é a localização exata desse lugar, porque o governo local de Adâmia não revelou pra ninguém onde fica, ou seja, é bem secreto. Surpreendentemente, para um país tão pequeno, tão secreto, ele tem a própria moeda, selos postais, adega cervejaria e a bandeira nacional que é pendurada diariamente na residência, né? Seria a cidade imperial. A micronação dessa lista já não existe mais e ela ficava em Londres e funcionava da mesma forma assim como funciona a Christiania lá em Copenhague, na Dinamarca, que eu também já mostrei nesse outro vídeo aqui, ó. Seria uma comunidade que vivia de uma forma diferente e ela também tinha selos próprios. Galera, tudo bem com vocês? Agora vamos fazer essa gravação. Vocês achavam que não ia ter cambalhota, né? Pois é, eu raspei a minha cabeça agora, mas deu tudo certo. Esses países ficam dentro das fronteiras. Meu Deus. Esse o Roy Bates declarou o príncipe, né? O Roy Bates... Lago de Baffins, Pond. Em Carshalton. Muito perto. Em 2010, o local está em reforma, então todos os países... É isso aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo pra eu saber. Também dá seu joinha, se inscreve no canal que o teu dedo não vai cair. E se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Tchau!